Hello, students. Welcome to our vocabulary improvement session number 11. Estamos no módulo 2, continuando a nossa sequência, nossa lista de palavras imensa. Espero que vocês estejam aproveitando bastante os nossos encontros, as nossas aulas aqui. E a gente já vai direto para as nossas palavrinhas, para a sequência de palavras que a gente tem nesta nossa session. A primeira palavra que a gente tem é a palavra science, que significa ciência, né? Pode significar tanto as ciências de forma geral, né? Natural science, physical science, pure science, social science, então ciências sociais, naturais, físicas puras, enfim, quanto os fatos, as opiniões fornecidas por cientistas, né? Science vem do latim scientia, acabou ficando como a gente usa também em português. Deixa eu aumentar só aqui um pouquinho a minha tela, aí para a gente poder acompanhar melhor. Então, nos nossos exemplos aqui, a gente tem the science behind the secure technology is advanced. The science before the secure technology is advanced. Ciência por trás da tecnologia de segurança é avançada. Na música, exemplo de Rocketman, do Elton John, né, o homem astronauta, né, aqui no caso, Rocketman, o astronauta. And all the science I don't understand. And all this science I don't understand. Toda essa ciência eu não entendo. I don't understand. Eu não entendo. No nosso exemplo de notícia, it's a huge deal, said Faith Hogg, chair of the mortuary science program at Arapahoe Community College. It's a huge deal, said Faith Hall, president, né? Chair aqui, mas president of the mortuary science program in the Arapahoe Community College. E Community College, por ser o nome da instituição, a gente mantém sem tradução, ok? Na sequência, a gente tem um verbo importantíssimo, eat, comer, né? Do you eat a lot? Você come muito? Do you eat a lot? To eat sensible, fazer uma alimentação equilibrada. Aliás, é uma questão interessante, né, quando a gente pensa em alimentação, porque americanos, de forma geral, têm o hábito de não almoçar como a gente brasileiro, né, que é comida, de fato. Eles acabam fazendo um lanchinho rápido na hora do almoço. Então, esta meal, né, esta refeição do almoço acaba sendo um pouquinho diferente daquela que a gente está acostumado. Eat também pode ser usado no sentido figurado, no sentido mais coloquial, com a ideia, por exemplo, de what's eating you? What's eating you? Que bicho te mordeu, né? Meio que essa situação. No nosso exemplo, security personnel should eat before starting their shift. The security personnel should eat before starting their shift. Ok? E na música, a gente achou a música do Martin Brown. Well, give me a fork, give me a knife. I'm gonna eat my words. Give me a fork, give me a knife. I'm gonna eat my words. Percebam que knife, tá? Knife, não tem o som do K neste caso, né? Give me a fork, give me a knife. Então, sem o som do K. Na sequência, Harris talked about growing up eating yogurt rice. Olha eu doida.
Tô lendo uma coisa e falando outra. Tô falando rice. Não, race. Race é corrida, né? Se escreve diferente. Então, Harry's talked about growing up eating yogurt rice. Rice de iogurte de arroz, né? Rice é o nosso arroz. Rice and bean, arroz e feijão, que é o que a gente está acostumado a comer. Na sequência, a gente tem o substantivo room. Room, que é a ideia, né, do espaço físico, do cômodo, do quarto, room, lugar delimitado por paredes e porta, enfim, né? Ele também pode ser colocado como exemplo na ideia de um conceito mais abstrato, quando ele representa a ideia do espaço ou da capacidade de algum lugar. Então, the desk takes up too much room. A mesa ocupa muito espaço. The desk takes up too much room. Ocupa espaço demais, tá? Também tem essa possibilidade. The control room is restricted to authorize the personnel only. The control room is restricted to authorize the personnel only. Na música, a gente tem Please let there be light in a darkened room. Please let be light in a darkened room. Darkened room. No exemplo de notícia, what did the room look like? What did the room look like? Look like, parecer, né? Então, como era o cômodo, como ele parecia, a gente acaba fazendo aqui uma tradução adaptada em relação à linguagem, ok? Na sequência, mais palavrinhas. Vamos colocar 2 aqui na tela, porque senão fica muita coisa. Aí. Na sequência, a gente tem uma palavra muito bonita, a palavra friend. Aliás, você já assistiu o seriado Friends? É um seriado clássico, famoso, né, americano, em que falam que tem uma facilitação, assim, né, na questão da linguagem, então dá para acompanhar bem, tá? Quer aprender inglês com seriados? Aproveita Friends, né? Friends, amigos. Só que eu acho aquilo muito surreal, cara. Eu preciso falar, preciso abrir meu coração. Friends não é real. Quem imagina 6 amigos que conseguem se encontrar o tempo todo? Isso não é realidade para ninguém. Fala para mim que você consegue encontrar com a sua galera. Assim, ó, bate pronto. A gente combina e pá, dá certo. Funciona assim, não. Enfim, mas não deixa de ser uma possibilidade, ok? Para você ampliar aqui, né, o seu inglês, o seu vocabulário, e aproveitar essa sitcom, né, que são essas comédias americanas que acabam sendo bastante interessantes. Friends é uma possibilidade. Tudo bem? Então, palavra amigo. Security personnel must be friendly yet firm. Security personnel must be friendly. Friendly, olá, né? Esse li aqui, lembra? Nosso li aqui, amigável, yet firm. Ainda assim, né? Ou mas firme, tá? Amigável, mas firme, ok? Rolling Stones falam pra gente, I'm not waiting on a lady, I'm just waiting on a friend. I'm not waiting on a lady, I'm just waiting on a friend. Lucy and her friend Rosie at the Reputation Tour in Columbus. Lucy and her friend Rosie at the Reputation Tour in Columbus. A próxima palavrinha é o substantivo sight. Sight. Visão. Sight. Né? Que tem a ver com a capacidade de ver, especificamente, que é a visão, a vista. Acionar o visor de uma arma, sabe? Aquele visorzinho que tem, né, nas armas, quando a gente passou pelas Olimpíadas, aí tinha aquela arma de pressão. Esse visor
também a gente usa a ideia do sight. To sight, the mark. Então, né, acionar aqui a mira, acertar a mira. Enfim, observar alguma coisa tem a ver com sight. Então, sight, tá? Substantivo que tem a ver com visão. Keep the suspect in your sight at all times. Keep the suspect in your sight at all times. Na música a gente tem out of sight, out of mind. Out of sight, out of mind. Que seria a ideia longe da vista, longe do coração. Ao pé da letra, longe da visão, longe da mente, né? Mas quando a gente pensa em português, longe da vista, longe do coração, tá? Então aqui é longe da mente, tradução real. Mas quando a gente pensa nessa questão romântica, é longe do coração. O que os olhos não veem, o coração não sente, é essa ideia aqui, ok? And when we are all together, and when we united, it's a wonderful sight. And when we are all together, and when we united, it's a wonderful sight. Muito bonito isso, né? Em períodos de guerra, que a gente está precisando dessa união das pessoas. Enfim, acho lindo. Na sequência, a gente tem o verbo began. Began, que na verdade, began é ou began, né, como preferirem, é o passado do verbo begin, que é começar, tá? Então, passado de begin, começar ou iniciar. Alguns verbos em inglês não vão ter diferenças em relação ao passado, né? Esse acaba sendo um deles. Faz uma lista dos verbos. O verbo to be, por exemplo, acaba entrando nessa lista, tá? Vai verificando quais são os verbos que têm essa diferença em relação ao presente, passado e o particípio. Faz a listinha aí para você. Então, passado de begin, began. Tudo bem? A ideia de começar ou iniciar alguma coisa. The briefing began at 8 a.m. sharp. The briefing began at 8 a.m. sharp, pontualmente. And water flowed from the side of the loaf where it began. And the water flowed from the side of the love where it began. Bonito, né? A água fluiu do lado do amor, onde tudo começou. Eu acho essas músicas tão românticas, gente. Mas tem umas que tem umas letras aqui que a gente... Inclusive, né? Algumas músicas a gente não coloca aqui por conta da situação. O horário não nos permite, né? Algumas traduções, enfim. Mas essa tá bonitinha, tá romântica, tá simpática. The younger Rodrigues began delivering water to field. The younger Rodrigues began delivering water to field. O jovem Rodrigues começou entregando água no campo. Deve ser alguém famoso, né? Hoje famoso, que começou entregando água no campo. Na sequência, a gente tem o substantivo idea. Idea. Que é a ideia de plano, de sugestão, de curso de ação, opinião, crença de alguma coisa, informação de alguma coisa, mas né, sem muito detalhamento. Idea. The idea to upgrade the security system was well received. The idea to upgrade the security system was well received. Okay? But she has no idea. No idea. Ela não faz ideia. Olha lá. She has no idea. And the idea got a boost. And the idea got a boost. Ganhou impulso. Simpático, né?
Enfim, na sequência a gente tem o substantivo ou o verbo fish, substantivo peixe, e como verbo to fish, que é pescar. O fish, peixe. Aliás, fish and chips. Né? O peixe com batata frita, fish and chips, acaba sendo um prato clássico. Principalmente na Inglaterra, onde mais você pode comer fish and chips? Bom fish and chips. Na Irlanda tem bom fish and chips. Fish, peixe, né? Ou pescar, to fish, pescar. E chips, que são as batatas, né? De fato. Fish também pode ser usado no sentido figurado, tá? Meio que andar à procura de alguma coisa, sabe? Ficar à procura de informação ou de elogio, assim, de maneira meio indireta. Meio essa ideia, né? De pescar a informação, ok? The security team was alerted when someone tried to fish for information using a fake ID. Olha lá. The security team was alerted when someone trying to fish for information using a fake ID. A equipe de segurança foi alertada quando alguém tentou pescar informações usando uma identidade falsa. Tears for Fears vão falar pra gente que nós somos fish out of water, peixe fora d'água, fish out of water. E a gente tem, tá subindo por quê? Amid continuing depletion of the world's fish stocks, workers on Chinese boats. And the continuing depletion of the world fish stocks, workers on Chinese boats. A mesma situação que a gente já viu em outros momentos, né? A ideia de colocar, mesmo quando não é um nome, é só a ideia da nacionalidade, acaba aparecendo em inglês. Então, acaba aparecendo em letra maiúscula. Então, Chinese, French, Brazilian, sempre em letra maiúscula. E depois dessa ideia de que a gente tem o esgotamento dos peixinhos, eu deixo vocês com esse esgotamento dos peixinhos e a gente volta numa outra section, ok? Bye, bye.